Falando Sério. 11 horas e 35 minutos. Faltando agora apenas 110 dias para as eleições. Nós teríamos aqui uma pré-candidata a prefeito. Parece que nós vamos ter aqui uma pré-candidata a vereadora. Vamos lá. Telefone no ar. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Elisama. Elisama, tá falando de onde, amiga? Do bairro Santo Novo. À vontade para fazer sua pergunta, Elisama. Advogada, né? Isso. Né? Uhum. Olha, eu achei bonita a posição dela de querer se candidatar, né? Mas a gente mora em uma cidade que eu acho que as mulheres são informadas, entre aspas, porque hoje quem elege qualquer político são as mulheres. A maioria de eleitoras, como foi feito pesquisas, são mulheres, entendeu? Nós temos a força, entendeu? Sabedoria, virtude, porque apesar de tudo somos mães. Hoje quando saiu nos jornais que Lula é um deputado foi o governador, estava ao lado de Lula, que era do PSB e Lula do PT. Isso. Eu acho, Márcio, então que Luísa Erundina, né, ficou decepcionada com essa questão. Uhum. Entendeu? Eu acho assim, Márcio, as pessoas se corrompem no meio do caminho. Política é isto. Eu acho que a maioria das mulheres, quando entram, eu sempre converso com meus colegas de trabalho e digo assim, a gente vê a presidente da República, mulheres em si não se sentam para tomar uísque, nem a churrascos masculinos, a maioria. São, no mínimo, poucos minutos. E homem se resolve nesses lugares, entendeu? Conversa e muito dinheiro. E nós somos mais, a maioria nós cedemos fácil, mas quando se trata de assuntos sérios, a mulher é perseverante, a mulher sempre vai até o final. Parabéns à senhora, qual é o nome dela? Marluce. Dulce, é? Marluce. Dona Marluce. Em frente à política, porque é muito importante a mulher hoje no meio político, viu? Porque a mulher tem a força política, viu? Ok, um abraço. Bom, vamos para mais um. Alô, bom dia. Oi. Alô? Caiu a ligação. Agora, quem tá falando? Alô, bom dia. Eu acho que a ligação não tá legal. Bom, Alexandre manda aqui pela internet. Mávio Alves, por favor, pergunte à pré-candidata. Ela não é mais pré-candidata, você mandou há 19 minutos atrás e por isso não está informado. Mas vamos ver se a senhora comenta aqui, enquanto pré-candidata a vereadora, não é? Palmares é uma cidade com problemas complexos, no caso da falta de planejamento urbano. Economia baseada principalmente na monocultura da cana-de-açúcar. Além disso, o IDEB do município de Palmares é de 2,4%. A senhora pode resolver ou amenizar esse quadro em apenas 4 anos? Olha, na verdade, se pode resolver isso até com menos tempo. Porque depende, como ele bem falou aí, de planejamento. Uhum. Os políticos chegam ao poder sem planejar. Então, quando a gente tem que planejar até a casa da gente, porque se a gente não planejar, o que a gente ganha não dá pra gente pagar as contas no final do mês. Mas, infelizmente, se existir um planejamento, dá para até em menos de 4 anos se resolver, ou pelo menos planejamento. Melhorar. Planejamento. É a palavra-chave. Vamos lá. Alô no telefone, bom dia. Bom dia, Márcio. Dona Elba? Márcio. Pois não, pode fazer a pergunta, dona Elba. Não é nem pergunta, eu queria só parabenizar ela e a gente vê, como a menina falou agora há pouco, né? As mulheres são incorruptíveis, entre aspas, né, Márcio? Uhum. Entre aspas, não é todas as mulheres que são incorruptíveis. Infelizmente é assim. A gente, quando as mulheres passaram para a polícia, Márcio, aí passaram muito a ser corruptíveis, como a gente vê hoje muitos casos de mulheres que estão lá no patamar da corrupção mesmo, e quando a gente vai ver a resposta de Erundina, que Erundina não quer se aliar a Paulo Maluf, né, Márcio? Uhum. Que Lula era ferreiro mesmo, e hoje está pegando a mão de Maluf. Então a Erundina não vai querer ser. Então essa mulher realmente, a Erundina, ela vai continuar sendo aquela mulher incorruptível. Agora, no caso de Marluce, hoje nós temos um problema muito grande em Palmares, Marluce. Não sei se é porque você estava um pouco distante, mesmo você presente na cidade, mas você estava distante dos problemas. Você ainda via filho, família, essas coisas assim, né? Mas uma coisa que ela falou no começo, Márcio, e eu vou dizer ela que é o contrário. Parabéns ao Estado não ter deixado tudo que veio para nossa cidade na mão do município, viu, Marluce? Parabéns por não ter deixado. Você está equivocada, graças a Deus que não deixou, porque se tivesse deixado, aí é que seria pior, minha amiga. Graças a Deus que não ficou, graças a Deus que não ficou.
Porque seria pior, viu, Manu? Um abraço. Equivocada, amiga, viu? Vamos lá, Elba. Vamos lá. Parabéns a ela. Continue nessa persistência. Eu, Manu, graças a Deus, há 4 anos eu tentei entrar nessa roda de corrupção. Aí disse, não dá pra dona Elba, não, porque dona Elba, infelizmente, foi criada no conceito de moral, respeito e princípios. Mas você ainda quer continuar? Então continue, viu? Um abraço, dona Elba. 11h42. Tem mais gente aí, não? A linha tá presa. A Elisama, que participou com a gente agora há pouco, dá uma olhadinha no teu telefone. Uma pergunta aqui do Flávio. A candidatura de João Bezerra une o que as forças... Une a que forças? A do bem ou a do mal? Olha, existe um princípio bíblico, né? Eu estava lendo essa semana o seguinte. Jesus, né, ia com os apóstolos e tinha um dos seguidores dele que era feiticeiro. Cipriano, feiticeiro famoso. Aí, Jesus, um dos discípulos perguntou para Jesus: mestre, não passe aí, porque isso aí é uma macumba e você pode se prejudicar. Aí, Jesus respondeu: isto aí serve para aqueles que não acreditam no Pai, que não acreditam em Deus. Isso aí serve. Mas para aqueles que acreditam em Deus, isso aí não adianta de nada. Então é a resposta que eu tenho para dizer. Esta candidatura pode não juntar o bem ou o mal, mas o bem ou o mal. Esta candidatura é uma candidatura hoje. A candidatura inicial seria a candidatura Marlu. Certo, mas a senhora aderiu à candidatura de João Bezerra. Aderi por força partidária. Não é? Aderi à candidatura. E acho até que a candidatura de João Bezerra é uma candidatura que tem um futuro. Agora, é preciso que se coloque cada pessoa no seu lugar. É preciso que João, que eu já estou sentindo que ele está começando a se posicionar, ele diga: eu sou o candidato a prefeito, eu serei o prefeito de Palmares, eu vou ouvir o povo, mas eu não vou ser manipulado por esse povo. Eu preciso de voto, mas não preciso que vocês venham dizer o que eu tenho que fazer. Olha, acho que é por aí. 11h44. Vamos a mais uma participação. Bom dia. Não? A ligação caiu. Bom, já que a senhora está falando isso, como é que fica o Castro? Que a senhora falou que ia lhe dar um apoio e hoje ele é o pré-candidato. Veja bem, infelizmente é a questão partidária, da legislação. Se não fosse a questão da legislação, logicamente que até uma questão de fidelidade, de princípio, eu teria que apoiá-lo, porque ele está sendo candidato, porque eu não fui candidato. Mas ele me daria o apoio. Ele entende isso? Ele entende essa posição da senhora? Ele entende essa posição, entende. 11h45, alô? Alô? Quem fala? Ronaldo Cachorrão. Pois não, meu irmão. Faça a pergunta. Maluf? Apela para Maluf. Maluf, como você foi vereadora? O que foi que você fez aqui em Palmares? É com você, Maluf. Um abraço. Vamos a outra pergunta, depois a senhora responde. Alô, bom dia. Bom dia, Maluf. Quem fala? É Cláudio, da cidade de Palmares. Pois não, Cláudio? Eu queria fazer a pergunta para a candidata aí. Desde o tempo que ela foi vereadora até agora, qual foi a finalidade que ela já viu com certeza desses deputados que hoje diz que é candidato, os deputados que apoiam tanto o lado do prefeito atual como que está saindo o candidato agora, que eu não fiz nenhuma ação desses homens desde a cheia para cá, a não ser o governador. Muito obrigado. Ok. Vamos lá. Respondendo aqui ao Ronaldo, a pergunta dele é com relação à sua gestão, né? A gestão não, o seu pedido como vereador aqui em Palmares. Sim, é muito fácil, né? Talvez agora seja difícil porque a cheia levou os anais da Câmara, né? Mas só é observar os anais da Câmara que vê que tem ciência dos projetos de lei que foram feitos por mim em benefício de Palmares, em todas as áreas. Dá para destacar um, pelo menos, para a gente poder... Olha, aqui tem inclusive um projeto cultural, né, que eu fiz, que era a criação de uma feirinha típica, que seria aqui na Praça Mauriti, e a criação de um grupo artesanal, onde as pessoas podiam fabricar, as mulheres fabricar doces, bordados, etc. E dar... Está em lei isso?
está em lei. Foi aprovada? Foi aprovada. Certo. E eu lamento profundamente que isso não teve continuidade. Nem isso foi um dos projetos assim. Acho que está ainda acontecendo, né? Tem uma feira típica. Sim, aqui, mas não da forma do seu modelo, claro. Do meu modelo. Mas acho que acredito que tem acontecido, às vezes para, volta, em várias administrações, obviamente. Bom, com relação ao Cláudio, ele diz, olha, tantos deputados que apoiam o prefeito, e aqui eu vou citar o nome porque todo mundo sabe, é público notório. Tem o deputado João Fernando Coutinho, que apoia o vice João Bezerra, e tem o deputado Aloysio Lessa, que foi apoiado pelo prefeito. Ele disse, nos dois casos, não há ação desses deputados. O que a senhora acha? Mas o que eu falei no início, veja bem, as pessoas que são descomprometidas com o município, apesar de levarem os nossos votos, mas não assumem com o poder público municipal, com o povo, um compromisso. E o poder público, muitas vezes por ter financiado a campanha do candidato, ou o candidato ter ajudado ao administrador público, eles se comprometem entre si e deixam o povo em segundo plano. É preciso que na próxima eleição as pessoas vejam um candidato daqui da terra, da cidade, para cobrarem dele. Mas aqui. A senhora, Quem sabe? A senhora faz a senhora coloca nessa situação até mesmo o próprio candidato, o próprio deputado que apoia o seu candidato a prefeito? Sim, eu não tenho dúvida. Eu coloco em situação todas as pessoas que são descomprometidas. Não teve compromisso, pode ser do meu partido, do partido de Maluf, do partido de quem quer que seja. Não teve compromisso, eu digo, não tem compromisso. Pode ser quem for, não está me interessando. 11h48, está liberado aí o telefone 3662-1288 para fazer perguntas aqui. A pré-candidata hoje, quando é que a gente tem certeza que a senhora vai realmente concorrer uma vaga na Câmara Municipal, já que já está descartada por questões de lei a sua candidatura à Prefeitura? Até o dia 27 eu defino. Até o dia 27. Existe alguma possibilidade que a senhora realmente não venha a ser candidata? A prefeita... A vereadora? Não, a vereadora... Pode existir alguma possibilidade, porque eu vou me estudar. Eu estava me estruturando para ser candidata a prefeita. Aí, de repente, eu tenho que repensar, não é? E ver onde é que eu estou nesse novo contexto. E isso aí eu estou estudando, não é? Unir minha família, alguns amigos, para, então... Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar o apoio da família quando se Mas aí, isso e a sua família? A minha família é sempre do meu lado em todos os momentos. Até porque eu parto no princípio de que a família é o princípio de tudo. Sem família não há estrutura social e muito menos política. Então, acredito que a família é a base de tudo e por isso eu sempre me aconselho com a minha família. A sua família apoia a senhora? Apoia. Essa empreitada. Apoia. A senhora sabe que a eleição hoje se faz, né? A senhora diz que dinheiro não é condição sine qua non, mas também é importante, não só para a compra do voto, porque tem essa história, né? Comprar voto é hoje crime. Mas existe uma estrutura que precisa funcionar e depende de dinheiro. Quem vai financiar essa sua estrutura para a senhora ser candidata? Olha, infelizmente eu não tinha quem me financiasse como prefeita e muito menos como vereadora. Não tem quem me financie, mas eu vou usar dos meus dotes profissionais como advogada, vou usar da minha garganta e dos meus projetos, dos meus programas para tentar convencer as pessoas do que é hora de mudança. Isso é suficiente? Para mim, desde que as pessoas queiram mudar, nada mais do que isso é suficiente. O fato da senhora ter ficado ausente tanto tempo de Palmares, ausente eu digo do cenário político, né? Isso não gera aí um dificultador
de uma eleição? Não, porque eu, apesar de estar ausente politicamente, mas pessoalmente eu sempre continuei aqui e não saí em momento nenhum do cenário político. Não? A nível de Estado, não. A nível de Estado. A nível de Estado, eu sempre... A senhora apoiou quem para deputado? Olha, eu coordenei a campanha da deputada federal Ana Reis e do Eduardo lá no litoral, né? Certo. De Pujuca eu coordenei a campanha de Ana Reis. E estadual? Estadual, eu apoiei lá na época Carlos Santana. Ex-prefeito lá de Pujuca, e atual candidato a prefeito, é deputado estadual. É deputado estadual, teve uma boa votação, Carlos Santana, né? Bom, aqui na nossa região, a senhora atuou como advogada também? Defensora pública, eu fui a primeira mulher a dirigir o sistema penitenciário masculino no Brasil. Quando foi criado este presídio, eu fui a primeira diretora, passei 6 anos, e logo em seguida, Celso ficou até agora, ultimamente, né? Pessoa maravilhosa também. E fui a coordenadora do Juizado de Menores Regional. De 19 municípios da região, fundei e coordenei. Fundei o primeiro Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, como Dom Dino Melchior, na época, era pároco daqui, era o presidente e eu era vice-presidente. Foi eu que trouxe o conselho para cá. E aqui atuei nas diversas áreas, né? Fui professora do ginásio municipal, tudo mais. Seu último trabalho aqui, então, foi no presídio? Meu último trabalho aqui foi no trabalho. Fui defensora pública daqui durante muitos anos também, né? Então muita gente lhe conhece. Muita gente, até porque eu ainda tenho aqui centenas de processos que ainda estão tramitando aí. Vez por outra recebo uma intimação de processos antigos meus aqui. Era a única defensora criminal, era eu e Nelson Alves de Lima, do Estado. E hoje está aposentado. Essa campanha eleitoral, ela reúne hoje várias frentes, são vários os partidos, né? Uma coisa, digamos assim, aquela história de polarizar, que muita gente via no passado, acredito que não vai acontecer. Na sua avaliação como política, a senhora passou quantos mandatos de vereadora? Um mandato de 6 anos, né? 6 anos, naquela época era 6 anos. Conhece a política, a senhora fez coordenação de várias campanhas, como a senhora bem disse. O que a senhora acha que isso vai trazer para a população? Isso é bom ou ruim? Você tem várias candidaturas colocadas em favor da democracia, é bom, não é bom? A população consegue perceber a importância de tantas candidaturas? Isso aí é muito bom, porque é uma forma de demonstrar para as pessoas que existe um sistema democrático de direitos e que você vota em quem você quer. Eu costumo dizer que você vota no candidato que mais se parece com você. Por isso as histórias estão erradas por aí, porque a gente vota na pessoa que parece com a gente. Certo. Então vamos ver o seguinte, aqui eu acho que no final as pessoas deviam dar as mãos e formar um bloco. Aí foi quando o rapaz disse, hoje está se misturando todo mundo. Aquela história de João apoiando fulano Beltrano. Mas foi sendo apoiado. Foi o que aconteceu com Lula. Lula foi candidato várias vezes e não conseguia chegar à presidência. Por quê? Porque ele separava o joio do trigo. Mas alguém chamou ele e disse, olha, queres ser presidente? Então você tem que se juntar com gregos e troianos, senão você não chega lá. Agora, quando você chegar, então você vai ditar as regras. E foi o que aconteceu com Lula. Agora, tem gente que diz assim, bom, eu não vou vender a minha alma ao diabo para ganhar uma eleição. Sim, mas aí isso é questão de princípios. Claro. Isso é questão de princípios. Então quem faz isso não tem princípio? Não, veja bem, princípios que eu digo é princípios da pessoa, personalidade, porque o poder é efêmero, você sabe. Claro, tá. E a gente não vai cometer o desgaste, o erro de dizer, eu não faço isso. Deste pão não beberei, nem desta água comerei. Feche mais o microfone. Deste pão não beberei, nem desta água comerei. Por quê? Porque as oportunidades existem. Aí você vê, você hoje é um brilhante locutor, vem desempenhando com uma forma belíssima o seu trabalho aqui na Rádio Cultura. Mas aí, a Rádio Clube de Pernambuco me chama
lhe propõe um bom salário, lhe propõe condições. Profissionalmente, você vai dizer, Douglas, eu lhe agradeço, aqui foi onde eu comecei, eu tenho, mas infelizmente eu preciso de crescer, então lá é onde eu tenho um espaço que posso crescer. E é o que acontece com os políticos. Os políticos, quando eles veem que não tem fórmulas, não é forma, são fórmulas de chegar ao poder, se juntam com gregos e troianos. Agora, cabe a eles, no futuro, seja ele quem for, saber administrar o município com a sua força, com a sua dignidade, com o seu poder, com aquilo que ele pensou em fazer, e não com que os seus aliados que chegam para lhe apoiar, mas que não são bem vistos, entre aspas, queiram que ele faça. Agora, eu vou insistir numa tecla aqui, até porque eu acho que essa discussão ela é realmente importante para formar a cabeça, né, a opinião das pessoas. Muita gente diz, olha, tem até uma frase, né? Suco grátis, não existe suco grátis. Né? Vem embutido do preço do almoço. O almoço, você paga o almoço e o suco vem grátis. Não existe isso, já está embutido no preço. Isso é uma teoria que a gente aprendeu aí, que todo mundo ensina aí em faculdades. Mas, da mesma maneira, tem apoio de graça? Tem. Tem? Tem apoio de graça, o seguinte. Apoio de graça diz economicamente. Eu digo o seguinte. Hoje, para o povo, até por causa desses escândalos, veja, isto é, mostrando aí quem apoiava por debaixo dos panos, depois recebia algo em troca. Sim. A pergunta é a política que toma lá na cara. Eu vou apoiar alguém sem ter um comprometimento de receber alguma vantagem futuramente? Depende. Se você pensar politicamente, como eu penso, você vai apoiar pensando no projeto futuro. Sim, mas os políticos aí que já estão lá. O projeto vem lhe beneficiar e beneficiar todo mundo. Agora, se você pensa corruptamente, aí é diferente. Você vai me apoiar pensando no que eu posso fazer por você e não pela comunidade, pela coletividade. Então tem que esses pensamentos. Você tem que ser você. Porque eu penso em apoiar alguém pelo que ele pode fazer de bom para todo mundo, inclusive para meus filhos, para minha família e para as famílias de todo mundo. Mas pegando esse exemplo do Lula, que abriu mão para que as outras pessoas também, que eram, né, outras camadas, como diz o joio e o trigo, né, com o apoio desse pessoal enxergou. Mas logo a gente começou a ver escândalos e mais escândalos envolvendo essas pessoas que saíam do gabinete do Lula, como o Disseu, né, o Palocci, e se a gente for falar aqui, os escândalos aqui, não dá tempo. Então, vale a pena fazer essa, digamos, essa composição, uma vez que corre-se o risco de passar por esse constrangimento? Mas você veja que a coisa é tão segura e as pessoas são tão envolvidas que Lula fez a sucessora dele, claro, apesar de todos os escândalos que houveram. Por quê? Porque as pessoas acreditavam nele, em Lula. Por isso está Dilma aí. Todos sabem que se não fosse Lula, Dilma não estaria. Sem dúvida. Jamais. Mas, diante deste quadro, existe uma possibilidade muito grande assim, de mudanças, porque as pessoas queriam mudar. Tanto é que você vê que 60% do eleitorado nacional votaram em duas mulheres, Marina e Dilma. Não é? E elas foram para o segundo turno, quer dizer, as pessoas estavam querendo mudar. Era a vez da mulher. Era a vez da mulher, como foi a vez da mulher. Tanto é que no segundo turno, aí Lula veio com tudo, né? E você vê que nunca em tempo algum se conseguiu juntar 200 milhões de mulheres no Brasil. No encontro que Lula fez, né? Para eleger Dilma, já no segundo turno. 200 mil, não? 200 mil mulheres se reuniram, ele conseguiu reunir 200 mil mulheres em defesa do nome de Dilma. E você veja que a diferença, 60% do eleitorado nacional votaram em duas mulheres.
Era a vez da mulher. As pessoas queriam mudanças. E queriam mudanças exatamente voltando na mulher. Mudança de gênero. De gênero e mudança de qualidade também de vida, né? Bom, eu acredito que hoje a política no Brasil, ela tem uma história. Aqui em Palmares, claro, cada município tem suas particularidades. Eu espero que a senhora consiga realmente manter a candidatura para vereadora, que esse seja o seu objetivo. Não é o principal, né? Não é o principal, mas é um acessório. É verdade. E que dê tudo certo na sua campanha. A gente está chegando aqui no final do programa e a pergunta que a gente deixa para finalizar é essa: o que é que a senhora espera ser possível fazer como vereadora no município que passou por 4 enchentes, que sofreu bastante, e tem muita coisa que precisa ser reconstruída, que, enfim, passa por um momento ainda, pelo menos quando a gente olha para o passado, olhando para o retrovisor, a gente ainda lembra de pessoas em cima de lajes, sendo socorridas por helicópteros, casas destruídas, e que ainda agora, 2 anos depois, ainda muita coisa para se fazer. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: eu espero encontrar uma Câmara nova de pessoas comprometidas com o futuro desta cidade, de pessoas que viveram aqui e sofreram na pele as catástrofes do tempo e as catastróficas administrações públicas que nos antecederam e que vivenciamos até hoje. Eu pretendo encontrar uma Câmara de pessoas honestas, de pessoas sérias, que pensem politicamente no futuro de Palmares, porque eu sozinha, uma andorinha só, não vai fazer verão. Mas vou continuar defendendo os meus pontos de vista, independente de quem quer que seja. E espero também encontrar um prefeito, um administrador público sério, coerente, que pense junto comigo e com os outros vereadores no futuro desta cidade. Não pense somente no seu bolso e no bolso daqueles que o cercam, mas pense compromisso, pense fidelidade, pense amor ao próximo e pense justiça social. É esse o meu pensamento como futura vereadora de Palmares. Grande abraço, até a próxima. Acho que a gente não se encontra mais, né? Por conta da legislação eleitoral que não vai permitir. Quem sabe nos encontraremos após a eleição, se a senhora for bem sucedida aqui no programa, agradecendo os votos que obteve. Grande abraço, pode deixar sua mensagem final. Olha, eu queria agradecer não somente a você, a Rádio Cultura de Palmares, que sempre me recebeu de braços abertos, a este veículo quase centenário, não é? De comunicação independente. É um exemplo, esta rádio, da independência que eu tanto falo. É um veículo de comunicação independente, que dá oportunidade a todas as pessoas, que não limita a nossa voz, e eu sempre tive esse espaço aqui e com certeza vou continuar tendo. E agradecer ao povo de Palmares, que sempre me acolheu com tanto carinho e que teve a paciência de durante 1 hora ouvir a minha explanação sobre o que eu penso do futuro de Palmares, e desejar a todos que, independentemente da minha posição de sair candidata ou não, eu vou continuar junto com um grupo que eu acho que defende os princípios de integridade e justiça, e defende também o futuro de Palmares, que é um futuro com certeza promissor. Agora 12 horas e 5 minutos, chegando Alberto Passos, trazendo aí as notícias da área policial, agradecendo aqui a Marlúcia, a doutora Marlúcia Messias Souza. E conta outra, nessa eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. Corta essa de querer me impressionar. Coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Conta outra, nessa eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. E corta essa de querer me impressionar. Coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Você jurou pra